Escuta essa palavra, eu quero liberar sobre a sua vida uma palavra profética. Recebe essa palavra de Deus. Salmo 91:9 diz: Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Os anjos, versículo 12, te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Com essa proteção toda, o versículo 13 diz: pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Eu quero voltar ao versículo 11 e te dizer que aos seus anjos Deus dará ordens a respeito de você. Deus está ordenando que os anjos façam alguma coisa a respeito de você. E a ordem de Deus para os anjos é que os anjos te guardem em todos os caminhos por onde você andar. Os anjos sustentarão você com as próprias mãos deles, para que você não tropece em alguma pedra. Eu quero liberar essa palavra sobre você, sobre todos vocês, mas muito especialmente sobre você que está com uma sensação de que as coisas estão um pouco mais apertadas nos últimos dias. Eu quero liberar essa palavra. Deus deu ordem aos anjos a seu respeito. Especialmente para você que está com uma sensação de que parece que fizeram urucubaca para você. E não, eu não estou falando não que fizeram, eu sei lá se fizeram. Talvez tenha feito. E aqui abro um parêntese para dizer para você que o mal existe, que as trevas fazem mal por pura maldade. Eu me lembro de uma vez, uma pessoa descobriu que fizeram uma macumba para ela e pediu para eu orar, para Deus desfazer, e eu orei por ela, para que Deus desfizesse a macumba que fizeram para ela, uma feitiçaria para destruir a vida dela, o casamento. E depois de orar com ela e estabelecer no mundo espiritual que tudo estava resolvido, ela estava chorando, e o choro dela não era mais por causa da sensação de maldição na vida, era outra. O choro dela era um choro de decepção com o ser humano. E ela perguntou chorando para mim: pastor, que mal eu fiz para essas pessoas fazerem isso para mim? Então eu disse para ela: o mal não precisa de razão. O mal é mal porque ele é mal. E as pessoas que se deixam dominar pelo mal, elas também não precisam de razão. Elas têm sensações provocadas pelas trevas que nem elas conseguem saber porque estão se sentindo daquele jeito. Pessoas influenciadas pela ação das trevas sentem raiva, amargura, ciúme, inveja, por razão alguma. Elas simplesmente querem o mal do outro e ponto. Então, não pergunte por quê. Simplesmente deixa Deus trazer o socorro. Eu quero te falar disso, que às vezes Deus vai dar ordens aos anjos ao seu respeito, para que os anjos te guardem por todos os caminhos por onde você andar. E sabe qual a razão de ser dos anjos? É que às vezes nós estamos em determinadas situações em que Deus não vai se intrometer. Às vezes nós entramos por caminhos que as trevas têm o direito de agir ali. Às vezes não somos nós que andamos por determinada situação, às vezes é o tempo. O tempo fica mais difícil. E nesse tempo, quando as coisas ficam mais difíceis, em geral, uma das maiores marcas dessa época, desse momento, é que a gente fica com a sensação de que o céu está de bronze. Parece que Deus sumiu. Você não consegue percebê-lo. E é nessas horas que Deus
manda anjos. Em Atos capítulo 12, Pedro estava na prisão e Herodes estava matando crente. Herodes, o rei, estava matando o povo de Deus só para mostrar que podia. E se anunciando como um Deus maior do que Yahvé. Aparecem 2 anjos no capítulo 12. Um deles solta Pedro da prisão. Um anjo aparece lá, Novo Testamento. O outro mata Herodes de um jeito que ninguém nunca mais ia achar que Herodes era um Deus maior que o Deus dos cristãos. Os anjos estão por toda a Bíblia, no Velho Testamento, no Novo Testamento, nos nossos dias, eles estão por aí. Mas quando Deus diz que Ele vai enviar anjos, o que Ele está te dizendo é que você não está sozinho nessa luta. O que Ele está te dizendo é que o seu tempo de aperto não significa que você está sozinho. O que Ele está dizendo é que pode ser que por causa do andar da vida, das confusões da vida, desde que Adão pecou no Gênesis, a vida não é mais organizada, as coisas não são mais direitinhas, infelizmente, as coisas não se encaixam perfeitamente mais. Está tudo meio confuso, o mundo não é certinho. As pessoas que acham que vão conseguir quadrar o mundo, elas estão constantemente se frustrando. Algumas pessoas muito boas, cheias de muito boa vontade, se levantam na história e elas acham que vão mudar o mundo. E elas investem energia e envolvem pessoas e fazem o mundo parecer que está melhorando. Mas daqui a pouco o tempo passa e mesmo a nova estrutura montada por aquela pessoa se torna outra coisa tão problemática quanto a anterior que ela estava tentando consertar. Por quê? Porque o mundo é assim. Jesus consolou a gente, dizendo que no mundo as coisas vão funcionar como um homem que plantou trigo na sua fazenda e depois veio um inimigo e plantou joio. E quando o joio e o trigo nasceram misturados, os funcionários procuraram o dono da fazenda e falaram: Senhor, o senhor quer que a gente arranque o joio? E o dono da fazenda falou: não. No fundo, vocês não sabem a diferença entre joio e trigo, e vocês vão arrancar uma coisa e outra. E Jesus disse: não, deixa o trigo e o joio crescerem juntos, até o dia da colheita. No dia da colheita, trigo vai para o celeiro e joio vai para o fogo. Porque lugar de trigo é no celeiro e lugar de joio é no fogo. E Jesus estava dizendo para mim e para você que o mundo é assim, confuso, bagunçado, que as coisas não se ajeitam completamente, nunca. Que nós estamos sempre lidando com um mundo meio trigo, meio joio, meio trigo. Às vezes parece trigo, mas é joio. Às vezes parece joio, mas é trigo. É uma confusão terrível. O mundo é assim. E quando os tempos complicam, quando o mal parece que invade a vida da gente, Deus tem uma promessa para você: eu não vou te deixar sozinho, eu vou enviar anjos. A coisa está confusa aí? Tá, então eu vou mandar um anjo. Sabe, a palavra anjo, tanto no hebraico quanto no grego, no hebraico do Velho Testamento, quanto no grego do Novo Testamento, a palavra anjo sempre significa mensageiro. E no livro do Apocalipse, esse mensageiro algumas vezes não é mensageiro de Deus, às vezes ele é mensageiro de Satanás. Mas nesse caso o mensageiro é de Deus. Anjo é sempre alguém representando Deus. O anjo está sempre trazendo um recado de Deus, a presença de Deus personificada em alguém. Então, algumas vezes, anjo é alguém. Às vezes, gente é anjo de Deus
enviado para socorrer outra pessoa. O que Deus está dizendo quando Ele diz que Ele vai enviar anjos, é que às vezes a situação está tão complicada que não dá para Ele intervir hoje. Às vezes Ele só vai poder intervir amanhã. Às vezes Ele só vai poder intervir semana que vem. Às vezes Ele só vai intervir daqui a um mês. Mas enquanto você espera, a promessa dele é: você não vai estar sozinho, porque eu não vou deixar. Eu vou enviar anjos. Sabe, tantas vezes a gente se sente numa guerra infindável, às vezes uma guerra interna, às vezes aqui dentro parece que a guerra está acabando com a gente, às vezes é externa. Às vezes as circunstâncias, elas não se encaixam de um jeito que a gente percebe claramente. Estamos no meio de uma batalha, as coisas não estão fáceis. E aí Deus manda alguém. Às vezes é alguém que liga pra gente, às vezes é alguém que manda uma mensagem no celular. Eu estou me lembrando de um dia em que era uma semana horrível. E aquele dia estava especialmente difícil. E eu saí do gabinete e fui a pé para casa para poder orar no caminho. E andar e orar é bom. Renova as energias da gente. E eu fui para casa andando e orando, andando e orando, andando e orando, para Deus resolver as questões que o inferno estavam levantando contra mim. E depois de andar mais ou menos uns 200 metros, ainda no caminho de casa, o meu celular começou a tocar. Eu imaginei que era uma ligação. Aí eu peguei o celular e olhei, não era uma ligação. Cada zit era uma mensagem. E eu fiquei curioso. E eu comecei a olhar as mensagens. E eram mensagens assim: meu pastor, fica firme que eu estou orando por você. Meu pastor, você não está sozinho. Meu pastor, eu estou aqui. Sabe, naquele dia, Deus mandou uma multidão de anjos para me socorrer. Meu pastor, estou orando. Deus mandou anjos. Os anjos são mensageiros de Deus que chegam em momentos em que você está vivendo a sua batalha. Eu acredito que tem batalhas que Deus não se mete, porque é uma batalha que você precisa lidar com ela. É sua guerra, sua batalha. Você precisa entrar nela e decidir para que lado você quer ir. E Deus só vai intervir nessa batalha quando você toma postura, quando você disser: dane-se o mundo, eu sou de Deus e estou dentro, estou com Deus. Se morrer, eu morro com Ele. Mas enquanto essa hora não chega, enquanto você não toma a sua postura, enquanto a sua sensação de que está pesado, Deus diz assim: tá, que eu não vou me meter porque a guerra é sua. Você precisa tomar uma postura, você precisa resolver a sua vida, você precisa tomar decisões corretas, você precisa escolher seu caminho. E enquanto você não escolhe, eu não vou me meter, mas eu vou mandar anjos. Às vezes anjos é gente, seres humanos enviados para colar com a gente e dizer: eu estou aqui. Às vezes ele não diz eu estou aqui, às vezes ele traz dinheiro, às vezes ele traz comida, às vezes ele manda uma mensagem, às vezes ele dá um telefonema, e aí você ganha fôlego para ficar firme e continuar, e continuar. Mas esses seres humanos, ou esses anjos, são representantes de Deus. Eu ouvia na minha infância uma frase forte, repetida algumas vezes, quando alguém ruim chegava fazendo alguma coisa ruim para uma pessoa, a pessoa dizia assim: quando o diabo não vem, manda o secretário. Quem já ouviu essa frase? Vocês também não são novinhos não, já ouviram isso. Quando o diabo não vem, manda o secretário. Gente, de verdade, eu nunca vi não um secretário do diabo sendo enviado. Mas Deus sempre manda um secretário. Deus sempre manda um anjo.
as coisas estão difíceis, porque era para ser difícil mesmo. Porque essa é a hora da dificuldade. E não tem jeito, gente. Passar pela vida sem dificuldade é utopia. Passar pela vida sem aperto, sem tensão é utopia, é mentira. Conversa, inventaram isso. Não é bíblico. Na verdade, o que é bíblico é: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O mundo é um inimigo vencível. Ele pode ser vencido, eu venci. O fato é, quando você estiver no meio da encrenca, quando a coisa estiver complicada, Deus não te deixará só. Ele mandará um anjo. E antes de mandar o anjo chega no versículo 11 e no versículo 12. Versículo 11 diz: Ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, para te guardarem em todos os seus caminhos. Os anjos te sustentarão para você não tropeçar. Versículos 11 e 12, Deus manda o anjo. No versículo 9 e 10, antes de mandar o anjo, duas coisas estão estabelecidas. O anjo só vem para garantir essas duas coisas. No versículo 9, ele diz que seu refúgio é o Senhor. O anjo não vem porque o anjo quer. Anjo que é anjo, que é anjo, que é anjo mesmo, ele é enviado. É isso que significa o nome dele. Anjo significa enviado. O anjo só veio porque Deus mandou. E isso é muito importante de você entender, meu irmão, minha irmã, porque às vezes o anjo chega, sabe como o anjo que no capítulo 19 de 1 Reis apareceu para Elias, que estava mal, deprimido, ruim, no meio da batalha, e o anjo acordou Elias, que estava na depressão, e trouxe pão, e acordou ele e falou: acorda e come. Às vezes o anjo chega e a gente, ingrato, vira para o anjo e fala assim: Deus me abandonou mesmo. Só você para me socorrer, anjo, porque Deus... Qual a parte de mensageiro que você não entendeu? O anjo do versículo 11 e do versículo 12 só foi enviado porque Deus é seu guardião, no versículo 9. Deus usa recursos para lhe trazer socorro. Na verdade, a maioria das intervenções de Deus é através de alguma coisa. Então, quando o anjo chega, você tem que lembrar que o anjo chegou porque Deus é bom. Sabe aquela noite, enquanto eu ia para casa recebendo um monte de mensagem no celular, anjos de Deus me socorrendo, aquilo me emocionou e me fez perceber: o Senhor sabe da guerra que eu estou enfrentando, da luta que eu estou passando, e Ele enviou socorro, Ele enviou ajuda. Tem gente orando num monte de lugar por aí afora, mandando socorro. Quando o socorro chegar, não é porque você é bonitinho, não, embora eu acho que você é muito bonitinho, eu acho, mas não é por isso. O anjo vem porque Deus mandou. O anjo vem porque Deus se importa, e Ele se importa sim. A circunstância ao seu redor diz: Deus não se importa, Deus te abandonou, você está sozinho, você está encrencado. Aí chega o anjo te socorre, e o diabo continua dizendo que nada, cadê Deus? Não veio. Chegou esse anjo aí, mas o anjo é a expressão de Deus para você. Anjo significa mensageiro. O mensageiro traz uma mensagem. Na verdade, o mensageiro é uma mensagem. A presença dele significa Deus dizendo: eu me importo, eu não te abandonei, eu não te larguei, eu não estou longe. Você não vê, mas eu estou agindo. Você não nota, mas eu estou intervindo. Aguenta aí, espera mais um pouco, seja fiel, não desista, não abandone. Não pare de crer, não seja incrédulo. Eu estou agindo.
Antes do anjo, no versículo 9, Deus é o guardião. Antes do anjo, no versículo 10, ele diz: nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará à sua tenda. Antes do anjo, tem um objetivo para o anjo. E o objetivo não é do anjo, o objetivo é de Deus. Deus é o guardião e Deus tem um objetivo. E o objetivo de Deus é que nenhum mal consiga te vencer. Nenhum mal consiga chegar ao âmago da sua pessoa. Nenhum mal consiga te derrotar. Então, quando o anjo vem, o anjo é expressão do cuidado de Deus, e o anjo é a expressão do propósito de Deus para a sua vida. O anjo não vem sozinho, então não é o anjo que você tem que agradecer, não é o anjo que você tem que reconhecer. Reconheça que você tem um Deus, mesmo no meio do peso, da tribulação, da dificuldade. O anjo, ele sempre vem quando a coisa está complicada. O anjo sempre aparece quando Deus o envia, porque a gente está no meio de uma demanda. Antes do anjo, tem um Deus que te guarda, é por causa de Deus que o anjo vê. Antes do anjo, tem um propósito de Deus para a sua vida. Depois do anjo, no versículo 13, diz assim: pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Depois que o anjo vem, você descobre que você tem um inimigo. E que o anjo foi enviado para te ajudar a vencê-lo. Ele está falando de você pisar. Mas não é para pisar qualquer um. Ele está falando que você vai pisar o leão. E uma cobra de grande porte, tão perigosa e tão poderosa quanto o leão. E ainda bem que o leão está aqui para dar para a gente parâmetros dessa serpente. Assim, a gente não precisa de uma exegese tão profunda do hebraico para entender a grandeza dessa serpente. O texto está dizendo que tem um leão que quer destruir você. Tem uma serpente que quer destruir você. Mas ele está dizendo que mesmo quando o seu inimigo, quando aquele contra quem você tem que derrotar é muito mais poderoso que você, a intervenção divina vai fazer você vencer. O anjo chega no versículo 11 e 12 para nos ajudar a construir confiança, a construir dependência de Deus, para esmagar o inimigo que está acontecendo nesse momento na nossa vida. Os anjos fortalecem a gente, acordam a gente para ver que Deus não nos abandonou, que é mentira. São apenas nossas emoções que não estão dando conta de sentir Deus. Nossos sentidos não estão conseguindo ler Deus. Mas essa é justamente a hora de exercer fé e acreditar que quando parece que Deus sumiu, é exatamente essa hora em que nós precisamos crer e confiar nele e dizer: eu não abro mão, ainda que ele me mate, eu continuo confiando nele. E é nessa hora que o milagre de Deus opera, que a fé funciona e o inimigo vai ser pisoteado. Deixa eu te contar uma coisa. O mal existe e talvez ele bata na sua porta de vez em quando. Mentira, não é talvez. É, com certeza. Em algum momento ele bate na sua porta. Mas escuta isso. Você pode pisoteá-lo. Você pode vencê-lo. O Deus que te fortalece, te dá graça, te dá força, te dá as ferramentas, e você poderá vencê-lo. Seu inimigo é um inimigo que pode ser vencido. Não na sua força,
mas na força do Deus que envia anjos para te socorrer. Quando os anjos chegarem, lembra que eles são mensageiros.